qualquer dificuldade aí vocês vão chamando, e qualquer dúvida vocês podem chamar para a gente responder. A tela tá indo certinho para vocês? Vamos lá, então. Então, avaliação, a gente vai falar um pouco da avaliação hepática e investigação das icterícias. E para esse tema, a gente vai falar da avaliação hepática, um pouco da anatomia, da unidade funcional do fígado, que seria o hepatócito. Na anatomia, que a gente tem uma anatomia muito simples aqui do trato digestivo, só para vocês localizarem aqui sob o diafragma, o fígado, e à esquerda, no espaço de Traube, o baço, que eles têm uma importante ligação entre eles, e com isso a gente vai conseguir entender nessa ligação, a gente vai conseguir entender boa parte do metabolismo da bilirrubina, né? Então aqui mais bonitinho, o fígado, o que a gente tem aqui em verdinho é via biliar, aqui o baço e a circulação esplênica, né, com a artéria esplênica saindo do baço e vindo para o fígado. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ocultar. Então, ainda aqui no fígado, a vesícula biliar, as vias biliares, problemas nessa região aqui podem ser responsáveis por causa de icterícia, chamada icterícia pós-hepática, problemas no duodeno, cabeça de pâncreas também. Deixa eu colocar o ponteiro para vocês verem melhor. Pronto. Né? Então, e na cabeça de pâncreas, por exemplo, um tumor aqui na cabeça de pâncreas pode obstruir a descida da bile pelo colédoco aqui na ampola de Vater, né? Ou um tumor na papila, esse esfíncter por onde passa a bilirrubina para chegar ao duodeno, né, chamada de papila, algum problema na papila também pode obstruir a passagem da bile e levar à icterícia. Algum cálculo, né, uma coledocolitíase, nessa região aqui também pode ser responsável. A gente vai falar com mais detalhe tudo isso aqui. Então aqui só reforçando a anatomia, nós temos as veias hepáticas, e é através das veias hepáticas que a gente vai ter a chegada da bilirrubina para ser metabolizada aqui no fígado, né? Uma oclusão das veias hepáticas pode ser um problema que leve à icterícia. Lembrando que o fígado ele é responsável por boa parte da drenagem de toda a circulação mesentérica. Então, todos os nutrientes que são absorvidos aqui no intestino, através da circulação mesentérica, vai chegar pela veia porta no fígado. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem um quadro de cirrose e aumenta a hipertensão portal, a gente vai ter um aumento da pressão hidrostática aqui, também associado a uma queda da albumina, né? Porque o fígado, uma das funções dele é a produção de proteínas, e aí entra a albumina, e a albumina dentro do vaso sanguíneo, ela é responsável pela pressão oncótica, ou seja, a capacidade de manutenção do líquido dentro do
vaso sanguíneo, capacidade de manutenção do volume intravascular. Então a gente passa a ter um aumento da pressão na veia porta, né, com uma dificuldade desse sangue chegar até o fígado, com uma diminuição da albumina e consequente diminuição da pressão hidrostática, o líquido intravascular aqui começa a extravasar, e aí a gente tem nessa situação a formação da ascite, né, que é o acúmulo do líquido abdominal. E vejam que aqui não dá para ler direitinho, mas são as veias esofágicas. Uma das consequências da hepatopatia crônica é a formação de varizes de esôfago, justamente pela dificuldade de penetração desse sangue no fígado. E aqui a gente vai ter o baço, que também vai ter dificuldade em encaminhar o sangue do seu interior para o fígado, e com isso ele começa a aumentar de volume e fazer um aumento na sua atividade, que é o chamado hiperesplenismo. Aqui um corte mais bonitinho que mostra a unidade funcional do fígado. Então, cada quadradinho desse aqui com o seu núcleo é um hepatócito, né? E pelo coloridinho, nós temos o azul são as veias, os vermelhos são as artérias e os verdes são as vias biliares. Então, quando a gente tem uma obstrução de via biliar, por exemplo, a gente vai ter um quadro de icterícia produzida aqui dentro do fígado. Ou se a gente tem uma inflamação das vias biliares ou uma formação, isso a gente vai detalhar nos próximos slides. E aqui uma imagem mais nítida sobre a via biliar, né? Então, cada hepatócito, as veias hepáticas, as artérias hepáticas e as vias biliares, cada hepatócito mandando seu produto, que é a bilirrubina já conjugada, para via biliar. E em algum momento de inflamação, uma formação ou obstrução, a gente vai ter um acúmulo da bilirrubina que já foi conjugada pelo fígado. E aqui, bem bonitinho aqui, ó, uma forma bem simplificada, mostrando a circulação esplênica, circulação mesentérica para o fígado, né? Então, o sangue saindo do baço e saindo das veias mesentéricas, chegando no fígado, explicando mais ou menos aquilo que eu falei com vocês até agora, por exemplo, da causa da ascite, da causa do hiperesplenismo, né, do aumento do volume do baço. E tudo isso se anastomosando e dando entrada no fígado a partir da veia porta. E aqui a gente tem o que ocorre numa situação de uma hepatopatia crônica levando à cirrose. Vejam que o sangue que está vindo da veia porta está com dificuldade, né? O autor representou aqui a dificuldade desse fluxo com essa setinha toda tortuosa, indicando que a veia porta já não tem uma velocidade de fluxo habitual, a velocidade aqui está diminuída. E a gente vê aqui o baço, né, também com dificuldade em encaminhar o teu sangue para o fígado, e formando varizes até mesmo aqui, ó, no fundo gástrico, e varizes no esôfago por conta dessa dificuldade de penetração da esofágica na anastomose com a porta, devido a uma fibrose do fígado, né? Veja a diferença desse fígado todo lisinho, com a borda regular direitinho, e esse fígado todo irregular e já com o tamanho reduzido.
não é ao contrário do que muitos pensam, o fígado ele não tem o tamanho preservado ou aumentado na cirrose, ele acaba diminuindo, porque vai perdendo hepatócito e vai ficando só o tecido de sustentação. Então, essa imagem aqui é bastante emblemática. Vamos ver então um pouquinho da fisiologia, né? As funções do fígado. Quais são as funções? Né? Uma delas é a produção de proteínas. E a principal proteína aí, a albumina. Outra dela, a cascata de coagulação. Então, para a gente avaliar a função hepática, dois exames que a gente deve pedir são albumina e exame para avaliar a coagulação sanguínea. Quando a gente tem uma albumina diminuída, claro, se eu não tenho uma outra causa, como um paciente subnutrido, por exemplo, eu vou atribuir essa redução de albumina ao processo de perda de função hepática. Então, avaliar a função hepática, eu vou ver albumina e coagulograma. Meu coagulograma, não preciso fazer o coagulograma todo, que é o TAP, o TTPA e o INR. Bastando eu fazer o TAP, que é o tempo de atividade de protrombina, a atividade de protrombina e o INR já é suficiente para eu ver se tem distúrbio de coagulação, e isso associado ao fígado. Então, função hepática eu avalio por albumina e coagulograma. Professor, mas e TGO e TGP? Não é avaliação de função hepática? Não. A TGO e TGP, elas avaliam inflamação de hepatócito. Então, TGO e TGP me indicam aumentadas, me indicam uma hepatite, me indica que os hepatócitos estão sofrendo um processo inflamatório. E que processos podem ser esses? Processos infecciosos, né? Por exemplo, hepatite A, hepatite B, que fazem uma fase aguda mais exuberante, podem eventualmente uma hepatite bacteriana ou fúngica também pode levar às transaminases. Processos não infecciosos que podem levar a só um minutinho que o Gustavo está me ligando aqui. Gustavo, tudo certo? Tô. O pessoal tá. A gente já avançou aqui um pouquinho. Eu pego aqui o código para você. Tá, já te mando. Tá bom, tá bom. Oi, só um minutinho que o Gustavo está pedindo o código de acesso aqui. Eu vou passar para ele. Só um segundinho.
Bom, vamos voltar. Vi que algumas pessoas saíram, mas tudo bem, vamos continuar. Tudo bem da gente voltar aqui no slide explicando a questão da função hepática? Tá bom, então vamos lá. Eu vou aumentar que fica melhor para vocês. Então, quando a gente vai avaliar o processo inflamatório hepático, a gente tem que avaliar a TGO e a TGP, ou né, a AST e a ALT na nomenclatura mais atual. E o que pode levar a processo inflamatório hepático? Processos infecciosos, né, como as hepatites agudas ou infecções bacterianas, até mesmo infecções fúngicas, raras, mas pode acontecer. O mais comum é hepatite A e B. Processos não infecciosos, que podem ser neoplásicos, né, por exemplo, uma infiltração de leucemia, linfoma, pode acometer fígado e isso ter elevação de transaminases. Processos autoimunes, hepatite autoimune, hoje em dia, os diagnósticos de hepatite autoimune são muito mais comuns. Processo medicamentoso, né? Tem o famoso paracetamol, que pode levar a uma inflamação aguda do fígado, né? Mas assim, não tenham tanto medo do paracetamol. Existe, aqui no Brasil é determinado como dose segura do paracetamol uma dose entre 4 e 6 gramas ao dia, né? Isso daria aí pelo menos 6 comprimidos de 750 miligramas, né? Que isso aí vai dar 3 gramas, né? Então só toma mais que isso quem realmente está com a intenção de provocar algum dano hepático. Quadros metabólicos. Que quadro metabólico? Por exemplo, a esteatohepatite não alcoólica, né, ou esteatohepatite gordurosa, ou fígado gorduroso, como é conhecido, né, que é uma hepatite por deposição de gordura decorrente de alta ingestão de carboidratos e consequente obesidade, síndrome metabólica, diabetes, pode levar a uma inflamação hepática. Isso cada vez mais comum, chega paciente no consultório encaminhado por um outro colega com aminotransferases, né, AST e ALT elevadas, para a gente investigar uma hepatite, e essa hepatite não é infecciosa, muitas vezes é por aumento de gordura visceral, aumento de gordura hepática. Doenças de depósito, por exemplo, depósito de cobre. O depósito de cobre pode levar à inflamação. As colagenoses, né? A colagenose aí mais conhecida, né? O lúpus pode levar à inflamação. A cirrose biliar primária
também um processo inflamatório, autoimune, a colangite esclerosante. Colangite esclerosante, quando a gente tem as vias biliares mais estreitas e mais tortuosas, levando a uma dificuldade de drenagem do conteúdo biliar, e isso pode também levar ao processo inflamatório hepático. Então, a avaliação da função hepática, lembrar que a gente não vai fazer por TGO e TGP, a gente vai fazer por avaliação de albumina e avaliação do TAP. Essas outras alterações laboratoriais, como a TGO e a TGP, ou AST e ALT, ela vai acontecer quando eu tenho inflamação de hepatócito ou atividade necroinflamatória de hepatócito. E as alterações, ainda em alteração laboratorial, faltou a gente falar da gama-GT e da fosfatase alcalina. São duas enzimas chamadas enzimas canaliculares. E aí, quando a gente tem uma obstrução canalicular, uma obstrução dentro da via biliar, por exemplo, um cálculo, ou fora da via biliar, por exemplo, um tumor de cabeça de pâncreas, vai dificultar a passagem da bilirrubina por ali, e vai começar a elevar a bilirrubina que já foi conjugada. Então vai começar a aumentar a bilirrubina direta, e vai aumentar também a gama-GT e a fosfatase alcalina, que são as enzimas canaliculares. Então, essas três situações a gente tem que guardar. Inflamação, aumenta a TGO-TGP. A alteração na via biliar aumenta gama-GT e fosfatase alcalina. E a perda de função hepática diminui a albumina e altera o coagulograma. Que alterações a gente vai ter depois de uma hepatopatia crônica arrastada aí por muitos anos, que a gente consegue identificar uma cirrose? Bom, alterações laboratoriais, essas que eu falei, diminuição de albumina e alteração de coagulograma. A diminuição da albumina também entra aqui nas características físico-químicas da cirrose. A gente passa a ter uma maior densidade do parênquima hepático. Então, por exemplo, no ultrassom, que a doutora Lorena depois vai falar, vai complementar essa avaliação com exames de imagem, no ultrassom a gente vai ter uma outra velocidade de condução do som, e a gente vai perceber que esse parênquima pode estar reduzido com a sua densidade aumentada. Isso é útil num exame que é feito hoje em dia, que chama elastografia hepática, que vai determinar o grau de fibrose. A gente tem grau de fibrose de fígado que vai de 1 a 4, sendo o 1 o fígado mais próximo do saudável e o 4 o fígado já cirrótico. E a cada grau de fibrose ele está mais tenso e mais rígido e mais denso. E no exame físico, o que a gente vai perceber aí no exame físico de um paciente que já tenha cirrose? A gente vai perceber o fígado muitas vezes já diminuído de tamanho, e como a gente tem aquela dificuldade da circulação mesentérica e da circulação esplênica, a gente vai conseguir perceber um aumento no volume do baço. Então, habitualmente o baço está aumentado já nessa situação. E como consequência da diminuição da albumina, do aumento da pressão hidrostática dentro das mesentéricas, da esplênica, se nós estamos usando com a porta, a gente vai ter um aumento da pressão da porta que transfere essa pressão para todas essas outras veias, e isso faz, associado à queda da albumina, a formação de ascite. Vai fazer também a formação da circulação colateral, que a gente percebe algumas veias colaterais
na parede abdominal. E as alterações hormonais da cirrose vão fazer as chamadas spiders, as aranhas, né, ou as telangiectasias, que são formações de pequenos vasos na parede abdominal que a gente visualiza no exame físico. Outra alteração importante do exame físico é o surgimento de ginecomastia, né, isso mais perceptível em homem, e da rarefação de pelos, ou seja, homens que tinham pelos, né, principalmente em tórax, começa a cair esse pelo, isso por conta de alterações hormonais decorrentes da cirrose. Então, feita essa introdução, aí a gente vai passar especificamente agora para o metabolismo da bilirrubina e os momentos em que podem acontecer icterícia. Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário aqui de vocês. Tudo tranquilo até aqui? Podemos seguir? Então, vamos lá para essa parte que agora começa a ficar um pouquinho mais difícil. A gente saiu da parte mecânica e vai para a parte mais complicadinha da coisa. Bom, então, lembrando, né, a gente tem os eritrócitos envelhecendo, né, os eritrócitos senescentes, ou seja, glóbulos vermelhos ficando velhos, e que vão passar pelo baço. No eritrócito, né, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina temos duas partes, a parte M e a parte globina. Passando no baço, essa hemácia vai sofrer a ação da célula fagocítica mononuclear, através aqui de duas enzimas, a M-oxigenase e a biliverdina redutase. Essas duas enzimas vão acabar separando o grupo M, né, vamos dizer assim, numa destruição da hemácia, vai separar o grupo M e o grupo biliverdina. Essa biliverdina, ela vai se ligar à albumina. Tendo a ligação à albumina, vai formar o chamado complexo albumina-bilirrubina, né? Sofreu também aqui a biliverdina, vai sofrer a ação da biliverdina redutase, então vou explicar melhor. A biliverdina vai sofrer a ação da biliverdina redutase e vai se transformar em bilirrubina. E aí a bilirrubina se liga à albumina e forma o complexo albumina-bilirrubina. E aí por isso que vocês vão ver mais para frente que pacientes desnutridos têm uma chance maior de fazer icterícia. Por quê? Porque não vai ter albumina para fazer essa ligação e fazer a formação do complexo bilirrubina-albumina. Né? Aqui está simplificado, chegando direto ao fígado, mas não vai ser por aqui, vai ser, né, por toda a circulação sistêmica que vai chegar o complexo albumina-bilirrubina até o fígado. Então, aí pelo fígado, a gente vai ter a bilirrubina chegando pelo sangue, a gente vai ter a bilirrubina chegando ao fígado. Espera só um pouquinho, vem cá. É que tem uma visita aqui, fala oi para os alunos do pai. Oi. Oi. Pronto, agora deixa o pai dar aula.
É que ele acordou e estava louco para vir falar oi aqui, rodeando. Então, o complexo albumina e bilirrubina chegou ao fígado pela circulação e aqui no hepatócito, através de uma enzima chamada glucuroniltransferase, né, ou as bilirrubinas glucuronidases, que vai ter a transformação da bilirrubina, que era a bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada. Ou a gente tem outro nome, que é a bilirrubina a bilirrubina indireta passando para a bilirrubina direta. E aí no hepatócito ocorreu então essa reação. A bilirrubina agora direta, ela vai sair do hepatócito e depois ela vai sair do hepatócito e depois pelas vias biliares ela vai ser excretada do fígado e vai ser lançada, primeiro armazenada na vesícula biliar, e quando passa um alimento gorduroso aqui pelo duodeno, o organismo percebe que tem necessidade do conteúdo biliar aqui e faz com que a vesícula se contraia e lance a bilirrubina no duodeno para ajudar na digestão das gorduras. Lembrar que a bilirrubina ela nada mais é do que um detergente, né? Ou seja, ela quebra moléculas de gordura. E aí, depois de feita a ação dela quebrando a molécula das gorduras aqui, ela vai dar a coloração nas fezes, né? Que é o chamado urobilinogênio, que dá a coloração característica escurecida das fezes. E por isso que numa hepatite aguda, né, quando a gente não tem essa transformação da bilirrubina indireta para a bilirrubina direta, a gente não tem todo esse outro processo. Então, uma das alterações na hepatite aguda é a chamada acolia fecal, ou seja, a perda da coloração das fezes, as fezes mais esbranquiçadas, justamente porque não está chegando a bilirrubina direta no duodeno e passando isso, né, para todo o intestino na forma de urobilinogênio. Tá? Então, eu sei que todo esse fluxo aqui é meio difícil, mas existem alguns vídeos que explicam bem. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo e a gente coloca aí no Classroom para vocês reforçarem o passo a passo desse metabolismo, né? Então, só relembrando, hemácias senescentes vão entrar no fígado, vão ter separado a hemoglobina, né? E a hemoglobina tem separado o grupo M e o grupo biliverdina, isso através da M-oxigenase, e aí a partir da biliverdina redutase eu vou ter transformação da biliverdina em bilirrubina, e essa bilirrubina vai se ligar à albumina, formar o complexo albumina-bilirrubina, através da corrente sanguínea chega ao fígado. No fígado ela adentra ao hepatócito, essa é a etapa 3, e dentro do hepatócito a bilirrubina não conjugada vai sofrer a ação da glucuroniltransferase e vai passar para a bilirrubina conjugada, essa etapa 4, e então vai ser eliminada pelas vias biliares lá no duodeno, que quando passa um alimento principalmente gorduroso, vai fazer com que a vesícula contraia e jogue conteúdo biliar, sais biliares aqui no duodeno para ajudar na digestão de gordura, e posteriormente essa bile vai dar a coloração às fezes, e quando a gente tem um processo de disfunção, uma inflamação intensa com disfunção, a gente não vai ter essa transformação aqui da fase 4, e aí então a gente tem a chamada acolia fecal,
né, ou fezes em cor de massa de vidraceiro, fezes esbranquiçadas. Vamos seguir mais um pouquinho aqui então. Dessa forma, a gente vai ter 3 momentos em que podem ocorrer alterações que vão levar à icterícia. A fase pré-hepática, a fase hepática e a fase pós-hepática. Vamos voltar naquele slide. A fase pré-hepática a icterícia, né, ocorrida na fase pré-hepática acontece por deficiências nesse momento aqui. A fase hepática da icterícia ocorre por problemas que levam a deficiências aqui, em processos que ocorrem dentro do fígado. Por exemplo, uma disfunção hepática. E a fase pós-hepática, a icterícia ocorrida na fase pós-hepática é aquela que ocorreu depois da conjugação e que eu vou ter dificuldade de excreção. Um tumor, um cálculo, que são as causas pós-hepáticas de icterícia. Então vamos lá para as causas pré-hepáticas de icterícia. E aqui a gente dividiu em pré-hepática congênita e pré-hepática adquirida. Na pré-hepática congênita, a gente tem aqui, esferocitose, eliptocitose, deficiência congênita de LCAT, talassemia, estomatocitoses, acantocitoses, são alterações genéticas que levam à falta de algumas enzimas e a algumas deformidades do glóbulo vermelho que não vai permitir a liberação adequada do grupo M e o metabolismo lá no baço, né, do grupo M. Então, deficiência aqui do GSH, deficiência da piruvato quinase, o mais comum, deficiência de G6PD e a eritroblastose fetal, né, aquela que acontece no bebê com incompatibilidade sanguínea, que você começa a ter uma destruição elevada de eritroblasto. E isso vai liberando uma quantidade maior do grupo M e da globina, levando a uma produção maior de bilirrubina. Então aqui a gente vai ter um aumento da bilirrubina indireta. Vocês podem reparar aí quando passarem na pediatria, verem bebês com eritroblastose fetal fazendo fototerapia, habitualmente eles têm a bilirrubina indireta aumentada, né? Só voltando ali, por quê? Porque o problema está aqui, ele está rompendo muita hemácia e produzindo muita biliverdina e, né, posteriormente, bilirrubina, numa quantidade tal que o fígado não dá conta de conjugar. Então a gente tem um aumento de bilirrubina, sobretudo a indireta. Agora, causas pré-hepáticas adquiridas. Por exemplo, a pessoa sofreu um trauma, provocou um hematoma intenso e quando esse hematoma começa a ser absorvido, todo esse sangue vai passar pelo baço para ser metabolizado aí no baço, e aí começa a liberar, né, uma quantidade maior de grupo M e de bilirrubina. Hemólise autoimune, pessoa que tem uma doença autoimune e que começa a sofrer hemólise. Aí a gente vai ter anemia, né, obviamente, porque está rompendo hemácia. A gente vai ter
aumento da bilirrubina, sobretudo a indireta, e aumenta também uma enzima que é a chamada DHL, né, que é a desidrogenase lática. A pessoa recebe uma transfusão sanguínea, faz reação transfusional, pode ocorrer também a icterícia pré-hepática. Né? Como eu falei aqui, a questão do trauma, ela leva ao aumento da bilirrubina ainda ali na fase do metabolismo no baço, microangiopatias, a chamada síndrome hemolítico-urêmica, quando a gente vai tendo uma elevação de ureia em níveis importantes por conta de hemólise. Tem uma síndrome chamada de síndrome dos corredores de longa distância. Isso acaba levando também a bilirrubina, aumento de bilirrubina ainda na fase pré-hepática do seu metabolismo. A coagulação intravascular disseminada, a gente está ouvindo falar bastante aí de coagulação intravascular disseminada, sobretudo na questão do coronavírus, né, que ele leva a uma coagulação intravascular disseminada. Concluímos que pessoas com coronavírus podem fazer, então, uma icterícia pré-hepática. Algumas infecções, por exemplo, a malária. Por quê? O mecanismo de lesão da malária é a hemólise, destruição, né, de glóbulos vermelhos. Tendo hemólise, eu vou ter mais liberação dos dois radicais lá da hemoglobina. Algumas toxinas, né, principalmente veneno de cobra. Alguns agentes químicos podem levar a isso. Uma doença chamada hemoglobinúria paroxística noturna. Um quadro que não é tão raro, chamado a púrpura trombocitopênica. Queda dos níveis de fósforo, a hipofosfatemia. Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico. Tudo isso pode levar a queda, pode levar a icterícia na fase pré-hepática do metabolismo da bilirrubina. Tá? Eu acrescentaria aqui também uma deficiência de albumina. A deficiência de albumina diminui o transporte da bilirrubina não conjugada para conjugada até o baço. Então, ela também é uma causa de icterícia pré-hepática. E agora, causas hepáticas de icterícia. E também vou dividir em congênitas e depois em adquiridas. Aqui já são problemas, né, que ocorrem dentro do fígado, no hepatócito, principalmente, que vai dificultar a conjugação da bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada. Né? Então, causas congênitas de icterícia hepática são as seguintes: doença de Wilson, doença de Rotor, hemocromatose, essa doença de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert. A síndrome de Gilbert é uma deficiência de enzima que impede a conjugação da bilirrubina. Você vê pessoas ictéricas esporadicamente, não encontra nenhuma causa, nem pré-hepática, hepática, nem pós-hepática. Aí, quando você vai investigar mais a fundo, você vê que é a deficiência dessa enzima. Isso é a chamada síndrome de Gilbert, ou Gilbert, e é até possível que vocês perguntando na sala, algumas pessoas tenham. Eu lembro que ano passado tinha uma ou duas alunas que tinham síndrome de Gilbert, e essa icterícia ela fica
fica mais pronunciada depois de grande esforço físico. Então, às vezes, depois de uma sessão mais pesada de academia, o pessoal pode ter icterícia, ou em momentos de desidratação ou num estresse metabólico mais importante. Então, aqui são as síndromes hepáticas congênitas que podem levar à icterícia. Agora a gente vai ver síndromes hepáticas, porém adquiridas. As pessoas não nasceram com ela. E aqui tem uma lista muito grande, né? Tudo aquilo que leva a lesão hepática, lesão de hepatócito, com inflamação e perda de função, pode levar a icterícia. Né? A mais comum são as hepatites virais, né? Hepatite A, B, C, D e E. Né? Lembrando aí que hepatite, as mais comuns são a B e a C. A hepatite D, ou delta, né, para facilitar a diferença na pronúncia, ela só vai ocorrer em pacientes que tenham já a infecção pela B, e a hepatite E, assim como a hepatite A, é chamada hepatite com transmissão oral fecal. Então, assim, ó, fica fácil de guardar. As vogais A e E são transmissão oral fecal. E as consoantes B, C e D são de transmissão através de contato sexual ou contato com sangue, ou secreções. A hepatite alcoólica. A hepatite alcoólica, ela provoca uma inflamação, pode levar a uma perda, mesmo que temporária, de função hepática, e dificulta aquele processo daquele, né, lembram naquele esqueminha lá que tem os passos 1, 2, 3 e 4, né, dificulta aqui do 3 para o 4, dificulta quando a bilirrubina vai passar para dentro do hepatócito, e dentro do hepatócito vai sofrer a ação de enzimas e se transformar em bilirrubina direta. A hepatite autoimune mesma coisa, né? Muitas vezes o paciente com hepatite autoimune, a gente tem que fazer um tratamento com imunossupressores. Habitualmente a gente usa aí 2 imunossupressores para tentar diminuir o processo inflamatório e recuperar também função hepática. No ambulatório do CIS, no comecinho do ano aí que estávamos ainda atendendo, fizemos lá o diagnóstico de uma hepatite autoimune. Quem passou lá acabou vendo. A hepatite relacionada a drogas, né, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então, hepatite relacionada a drogas também podem levar a uma icterícia. A sepse, sempre lembrar da sepse. A gravidez, doenças sistêmicas, aqui, por exemplo, doença celíaca. A malnutrição, por quê? Pela questão da albumina, mas aí vocês vão falar, Rodrigo, você não falou que a albumina está lá na pré-hepática? Sim, a albumina, ela é responsável pela condução da bilirrubina do baço até o fígado, mas dentro do fígado ela tem a sua função também. Trauma físico também vai interferir no funcionamento hepático, e aqui o adenoma hepático, né? Falar, é doença demais, o que eu devo gravar aqui? Olha, não dá para a gente deixar de lado hepatite viral, hepatite alcoólica, autoimune e relacionada à medicação, sepse e gravidez. Essas alterações aqui são as mais importantes e as mais comuns. Então, são as causas adquiridas de icterícia intrahepáticas.
E agora as fases, as causas pós-hepáticas de icterícia. Aqui a gente vai ter a atresia de via biliar. Lembrar que a gente está falando agora primeiro das congênitas. Então a gente vai ter atresia de via biliar, fibrose cística, uma dilatação do ducto biliar comum, um mau funcionamento da via biliar pancreática, um cisto de colédoco. Então, são alterações anatômicas, habitualmente, que vão dificultar a drenagem daquela bilirrubina que já passou por todo o processo metabólico, já está pronto, já deveria estar pronta, né, para ser liberada no duodeno, mas por alterações, muitas vezes aqui anatômicas, congênitas, né, genéticas, ela não vai conseguir ser eliminada adequadamente. E aí a pessoa começa a ter um aumento de bilirrubina já conjugada, um aumento de bilirrubina direta na corrente sanguínea. E agora, então, as causas pós-hepáticas, mas agora adquiridas, né? Que são basicamente causas obstrutivas. Já está tudo pronto para ser eliminado no duodeno, mas tem alguma obstrução que impede. Então, biliopatia portal, uma colecistite, né, uma inflamação da vesícula. Também acrescentaria aqui uma colelitíase, um cálculo na vesícula que, dependendo da localização dele, pode obstruir via aérea. Algum trauma pode levar à obstrução. Pancreatite, lembram que a gente tem aquela imagem da papila. Vamos pegar na anatomia lá no comecinho, mostrar de novo para vocês. Deixa eu voltar lá. Aqui. A gente tem ducto pancreático, encontrando o colédoco, fazendo o ducto de Wirsung, né? E a ampola de Vater e a papila duodenal. Se eu tenho uma pancreatite, eu vou ter um edema dessa região. Isso aqui, edemaciando, ele vai dificultar a passagem da bilirrubina por aqui, né? Porque você pode falar, o que tem a ver o pâncreas com o metabolismo da bilirrubina? Não tem nada, mas o edema vai fazer uma causa mecânica, vai estreitar essa passagem e a bilirrubina não consegue circular com tranquilidade por aqui e chegar ao duodeno, tá? Aqui só uma curiosidade. Quando a gente vai fazer uma biópsia de fígado, a gente acaba guiando por ultrassom. Pelo ultrassom a gente visualiza o fígado e insere aqui uma agulha e dispara a agulha para fazer a biópsia. Qual que é o risco principal aqui de acidente? Está nítido aqui, que seria perfurar a vesícula. Tem alguns grupos de radiologistas que tem uma estratégiazinha para diminuir esse risco. Pede para o paciente uma meia hora antes do exame comer uma barra de chocolate branco. Por quê? Pela quantidade de gordura que tem no chocolate branco. E aí, em meia hora mais ou menos, essa gordura estará passando por aqui. E aí, nosso organismo reconhece que tem necessidade de liberação de bilirrubina para digestão dessa gordura. E faz o quê? Contrai a vesícula para lançar bilirrubina. Contraindo a vesícula, ela vai diminuir aqui o tamanho, diminui o risco de acidente quando eu vou perfurar então com a agulha para fazer a biópsia, né? Os pacientes que
fizeram biópsia dessa forma, dizem que a única vantagem de fazer uma biópsia é comer o chocolate branco. Então vamos voltar lá onde estávamos. Então estávamos aqui nas pós-hepáticas adquiridas, falando da pancreatite. Coledocolitíase, né? Coledocolitíase, ele vai levar à obstrução do colédoco através de um cálculo, e isso é bastante comum. Olha, a infecção pelo HIV, eu procurei, não consegui encontrar o porquê que esse autor colocou aqui infecção pelo HIV, a não ser que seja algum processo inflamatório levando a algum edema da via biliar. Mas se eu encontrar uma explicação aí convincente, eu passo para vocês. Isso aqui não é tão comum, mas eu já vi acontecer tuberculose intraabdominal. A tuberculose pode fazer estenose ali de algumas estruturas e principalmente linfonodos. Os linfonodos podem contrair, podem comprimir via biliar. Tive já um paciente e uma paciente que era tuberculose, era uma icterícia e que a causa era tuberculose abdominal, comprimindo justamente colédoco, e até a princípio pensaram que era câncer, mas na biópsia veio tuberculose. E tumores, posso ter tumor da própria via biliar, tem um tumor chamado tumor de Klatskin, ele comprime via biliar por dentro, né, uma compressão intrínseca da via biliar, e tumor, sobretudo tumor de cabeça de pâncreas, pode levar a essa compressão. Eu vou novamente naquela imagem da anatomia mostrar para vocês. Se eu tenho um tumor aqui na cabeça do pâncreas, eu vou ter compressão, né, do colédoco, do pancreático, do Wirsung, e isso impede a descida de conteúdo biliar, e o paciente vai ficando ictérico, e normalmente icterícias com níveis bem elevados de bilirrubina direta, 20, 30 a bilirrubina direta. Então, normalmente, níveis muito elevados de bilirrubina direta significam obstrução, e acima de 20, 30 normalmente é tumor. Voltamos lá. Então, aqui nas pós-hepáticas, né? E obstrução do ducto biliar comum. Aqui um resuminho que vai facilitar para vocês. Classificação da obstrução com base na localização anatômica. Então, uma obstrução no terço superior das vias biliares, doença policística, uma doença hepática, colangite esclerosante, alguma lesão iatrogênica da via biliar. Doença no terço médio da via biliar. Então, isso aqui a gente está falando tudo de pós-hepática, tá? Uma chamada síndrome de Mirise, quando tem um comprometimento aí de vesícula, fibrose cística, e um cisto no colédoco.
e doenças com obstrução do terço inferior da via biliar, quando eu já estou lá no finalzinho, perto do odeno, né? Tumores pancreáticos, tumores de ampola, divertículos duodenais, e alguma úlcera duodenal. Então aqui eu consegui passar para vocês o que era a minha intenção de falar de todas as situações possíveis de causas pré-hepáticas, congênitas adquiridas, hepáticas e pós-hepáticas. Aí eu queria passar para vocês agora, treinar um pouquinho, a gente ainda tem aí uns 20 minutinhos, eu digo 20 minutos porque a doutora Lorena vai entrar daqui a pouco, né? Então vocês se mantenham no link, que a doutora Lorena vai entrar daqui a pouco para fazer a parte de imagem disso aqui. Eu queria treinar com vocês um pouquinho a interpretação de alguns exames, né, para vocês verem na prática isso aqui. Se concordarem, a gente fica aqui uns 10 minutinhos mais. Tudo bem? Pode ser? Obrigado pelo que fofo aqui pro meu filho. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer no Word. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Então, a gente tem um paciente que começou a ficar ictérico e aí ele vem com os seguintes exames. TGO, ou AST, de 1.250. A TGP, ou ALT, de 1.400. Isso aqui mostra o que para mim? Já me mostra que está tendo inflamação de hepatócito. Lembrando então que TGO e TGP né, são enzimas que me mostram inflamação hepatocítica. Né, só que para vocês terem uma ideia, a referência é em torno de 30 a 40. E aí ele tem uma gama GT e a fosfatase alcalina discretamente elevadas. O normal aqui é até 60, 70, está lá 250, e aqui está 300. Bom, provavelmente esse cara ele tem inflamação hepática e ele não consegue fazer a conjugação, porque ele está nesse momento com uma dificuldade de funcionamento dos hepatócitos. Então, a gente espera que ele tenha uma bilirrubina indireta, por exemplo, aqui de 5, e uma bilirrubina direta de 1,5. Sendo que o normal é 0,4, 0,5. Assim, mas se o problema é de hepatócito, por que ele está com um pouquinho de gama GT e fosfatase alcalina elevadas? E por que ele tem um pouquinho de bilirrubina direta elevada? Aí eu explico para vocês. Vamos pegar aquela imagem da anatomia novamente. Essa aqui eu acho que dá para entender bem. Eu estou com o hepatócito muito inflamado e não está funcionando bem. Se ele está inflamado, ele vai edemaciar.
mas ele está inflamado, ele não consegue fazer aquela fase de conjugação. Então a gente vai ter um aumento da bilirrubina indireta, por dificuldade de conjugação da bilirrubina. Hepatócito inflamado me justifica a elevação da TGO e da TGP. E justifica também, quando ele está perdendo função, o aumento da bilirrubina indireta, porque ele não está conseguindo conjugar. E por que aumentou um pouquinho a gama-GT, a fosfatase e a bilirrubina direta? Porque pelo edema, todo inchaço que acontece aqui acaba comprimindo um pouco essa via biliar. E comprimindo a via biliar, um pouquinho de bilirrubina que foi conjugada não consegue ser excretada adequadamente. Então, tendo a compressão da via biliar, acaba indiretamente aqui ocorrendo um pouquinho de colestase. Por isso que aumenta um pouco da gama-GT, da fosfatase e da bilirrubina direta. Aí vamos para uma outra situação. Aqui a gente vai pegar um paciente que tem uma TGO 40, TGP 50, a gama-GT ela está em 300, a fosfatase alcalina está aqui em 400, a bilirrubina indireta ela está em 4,5 e a bilirrubina direta ela está em 4, por exemplo. Não, um pouco menos aqui, está em 2. Mas aí eu vou dar uma dica. A albumina dele está o normal da albumina 4,5, a albumina dele está 2. E o coagulograma dele está alterado. Então só vou pôr aqui distúrbio de coagulação. Esse paciente aqui possivelmente tem uma cirrose. Por quê? Ele já não tem mais hepatócito para ser inflamado. E a cirrose, conforme vai diminuindo o volume hepático, vai contraindo e comprimindo via biliar. Então acaba elevando um pouco fosfatase alcalina e gama-GT, porque está contraindo via biliar. Por que está aumentada a bilirrubina indireta? Porque ele já perdeu o hepatócito, já morreu muito hepatócito, ele não está conseguindo fazer a conjugação. E por que está aumentada a bilirrubina direta? Porque conforme o fígado foi ficando fibroso, reduzindo o volume, foi comprimindo via biliar, ele não consegue excretar, não consegue eliminar aquela pouca bilirrubina que foi conjugada. Então aumenta também a direta. E o que me deu a dica? Que a albumina está muito baixa e tem um distúrbio de coagulação. Então esse aqui provavelmente é a situação de um paciente cirrótico. Aí vamos mostrar a situação de um paciente de uma pós-hepática. A TGO está 90, TGP 80, a gama-GT a 1.500, a fosfatase alcalina está 1.800, a bilirrubina indireta está 0,9 e a bilirrubina direta
está 7,5. E a função hepática está normal. Albumina 4,5. Coagulograma normal. Situação a gente tem aqui. Tem alguma inflamação? Uma discreta inflamação, mas que eu já vou mostrar para vocês o porquê. Tem o quê? Provavelmente ele está conjugando, né? Porque a bilirrubina indireta está pequena e o que está alta é a bilirrubina direta. Então, houve a conjugação da bilirrubina, porém, não conseguiu ter a eliminação dessa bilirrubina que foi conjugada. Não é por cirrose, porque a albumina está normal, o coagulograma está normal. Isso aqui pode ser um tumor de cabeça de pâncreas em que está a função hepática está normal, mas tem uma obstrução. Ou pode ser uma coledocolitíase, um cálculo no colédoco, impedindo a descida do conteúdo biliar. E por que aumenta um pouquinho a TGO e a TGP? Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Vai aumentar um pouquinho a TGO e a TGP, porque começa a sobrar conteúdo biliar na via biliar aqui. E o conteúdo biliar acaba inflamando, acaba irritando os hepatócitos, essa bilirrubina que foi conjugada. Então, aumenta um pouquinho a TGO e a TGP, né? Tudo é muito dinâmico, as coisas não acontecem isoladamente, tá? Então, o cara ali que tem aumento de gama-GT e fosfatase importantes, um aumento muito importante da direta, sem alteração praticamente da indireta, praticamente sem alteração de TGO e TGP, provavelmente isso aqui é então uma obstrução. Cadê a imagem bonitinha aqui? Não. Porque eu me perdi aqui essa. Né? Se a gente tem um tumor de pâncreas aqui, tumor de cabeça de pâncreas, ele vai obstruir a passagem do conteúdo biliar. E aí vai aumentar a bilirrubina direta e aumentar, consequentemente, gama-GT e fosfatase alcalina, que todo problema de via biliar aumenta gama-GT e fosfatase alcalina. Se a gente tem também uma doença de via biliar, por exemplo, né, uma colangite esclerosante, vai aumentar a gama-GT e fosfatase alcalina e vai ter uma dificuldade de excreção da bilirrubina que já foi conjugada. Bom, era isso que eu tinha a passar para vocês. Espero que tenha aí ajudado. Sei que foi meio cansativo, foi longo, mas agora vem a parte aí mais tranquila, que é a parte das imagens. Então, só pedir para vocês se manterem no link, né? Só toma uma água e volta, que logo mais a doutora Lorena vai entrar para continuar com vocês. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Ajudou? Muito difícil? Complicado demais? E eu vou ver como que eu faço para deixar disponível para vocês. Se não for possível pelo Google Drive, eu coloco no YouTube e mando o link. Tá bom? Tem uma outra aula que eu achei que seria para vocês agora, mas aí o Gustavo me passou que é da outra semiologia, que é da avaliação nutricional do paciente hospitalizado. Ela eu gravei, deixei na forma de vídeo aula no YouTube. Aí, entrando no meu site, lá no finalzinho tem um link pro YouTube. O site é fácil, é Dr. Rodrigo Barbosa.com.br.
E lá no final vocês vão ter o link e vão. A minha ideia é ir abastecendo cada vez mais de aula para ajudar essa temporada. Eu sei que vocês já estão bem sobrecarregados, mas aqui eu estou no site, ó, o link direto para o YouTube. E tem aqui, ó, avaliação nutricional. Essa aula foi feita para vocês. Tem algumas outras aulas aqui também, vocês fiquem à vontade, quem tiver tempo. Tá bom? Vamos encerrar então. E qualquer dúvida, podem passar para o Gustavo. Quem tem meu WhatsApp pode acessar, pode mandar aí pelo Google Drive, que estamos à disposição para vocês. Tá joia? Um abraço, boa aula aí da radiologia. Eu que agradeço a presença de todos. Eu vou encerrar a gravação e ver os recados do Gustavo, que está nervoso para saber se está dando certo. Até mais.